Olá, alunos da 801, todos bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de revisão. Dessa feita, nós estamos vendo raízes, ok? Para começar, nós vamos ver raiz quadrada. Lembra de raiz quadrada? Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Ok? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, vocês estão observando que para mim identificar a raiz quadrada de um número, basta eu achar o número que ele vezes ele mesmo vai dar o valor que eu quero. Então, se eu quero a raiz quadrada de 9, eu vou identificar que é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, ok? Se eu quero a raiz quadrada de 81, eu vou identificar que é 9, porque eu sei que 9 vezes 9 é 81. Então, vocês vejam a importância de vocês aprenderem a tabuada, para não errar uma coisa dessa, como raiz, ok? A raiz quadrada é importantíssima, ela acompanha vocês durante toda a vida estudantil de vocês, a partir do momento que vocês aprendem a calcular a raiz quadrada, ok? Então, vocês têm que ter em mente que para aprender raiz quadrada, vocês só precisam da tabuada, ok? Se eu quero saber a raiz quadrada de 121, eu vou procurar um número que ele multiplicado por ele mesmo vai dar 121. No caso, 11. Ok? 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E assim vai. 13 é 169, 14 é 196, e vai. 15 é 225 e assim por diante. Tá? Então, vocês podem fazer uma tabela infinita, só fazendo raízes exatas, ok? Ok isso? Então tá bom. Outro cálculo que a gente utiliza muito é o valor da raiz aproximada. Por exemplo, eu quero saber quanto é a raiz de 12. Quanto é a raiz de 12? Pô, a raiz de 12 não é exata. Por quê? Porque não existe nenhum número inteiro que ele vezes ele mesmo, ou um número decimal que vezes ele mesmo vai dar 12. Exatamente. Então, eu sei que a raiz quadrada de 12 está entre a raiz exata de 9 e a raiz exata de 16. A raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4. Então, é um número entre 3 e 4. Que número é esse? Aproximadamente 3,46. Só estou utilizando duas casas decimais para a gente não estender muito, tá bom? Raiz quadrada de 56 não é exata. Então, eu sei que a raiz quadrada de 56 está entre a raiz quadrada de 49, que é 7, e a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, é um número entre 7 e 8. No caso, 7,48. Essa maneira de calcular facilita, porque você já chega no número inteiro que você quer e só sabe que tem que acrescentar as decimais. Como vai ter que acrescentar essas decimais? Tentativa. É tentativa isso, tá? Não, dificilmente vocês vão fazer alguma prova, algum concurso que vai ser permitido a vocês usar a calculadora. Então, vocês têm que começar a treinar essas continhas de multiplicação com vírgula, ok? Raiz quadrada de 280 está entre a raiz quadrada de 256 e a raiz quadrada de 289. Raiz quadrada de 256 é 16 e a raiz quadrada de 289 é 17. Então, raiz quadrada de 280 é aproximadamente 16,73. Tá bom? Então, para calcular a raiz aproximada, vocês sempre partem vejam aonde está, entre quais raízes exatas está a raiz que você quer, para depois você fazer a parte decimal. Fica mais fácil para vocês perdem menos tempo. Ok? Tranquilo?
Bom, agora nós vamos ver o conceito de raiz enésima, tá bom? Vamos ver esse conceito e entender como é que ele funciona, tá bom? Raiz enésima é raiz n de A é igual a B. Enésima por causa desse n aqui, tá? E nós não sabemos a princípio qual é o valor. Então, a gente chama de raiz enésima só para poder escrever essa fórmula aqui. Para ser raiz enésima de A é igual a B, só e somente se B elevado a n for igual a A. É o que nós fizemos ali, ó. Ó, se aqui é 2, então se 6 elevado a 2 é igual a 36, então tá certa a raiz. A mesma coisa nós estamos usando aqui, tá? Então, o que eu estou falando? Olha só. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se é somente C, 2 elevado à terceira potência foi igual a 8. E é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então tá certo. Então 2 é a raiz cúbica de 8. Raiz quádruplo de 625 é 5. C é somente C, 5 elevado à quarta potência foi igual a 625. E é 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 625. Então tá certo. Ok? Raiz sexta de 64 é 2. C é somente C, 2 elevado a sexta foi igual a 64. Se 2 elevado a sexta for igual a 64, a raiz sexta de 64 é 2. Vamos ver? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. 6 vezes. Ok? 6 vezes, entenderam? Então, tá aí. Raiz cúbica de menos 512 é igual a menos 8. C é somente C, menos 8 elevado à terceira potência foi igual a menos 512. Então, menos 8 vezes menos 8 dá 64 positivo. 64 positivo vezes menos 8 vai dar 512. Ok? Ok, pessoal? Então, tá tranquilo? Entenderam bem isso? Então tá, agora a gente só precisa exercitar esse conhecimento nosso, tá bom? Então vamos treinar fazendo os exercícios da folha complementar que eu estou colocando para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.